Graça e paz a parte de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o livro que fica no Antigo Testamento, da qual você vai com certeza procurar onde fica. Chama-se Ageu, depois de Sofonias e antes de Zacarias. É um bilhete, são só 2 capítulos. Ele fala sobre a questão da restauração do templo. Nós gostamos bastante de citar isso aqui, por causa do verso 9, que é bastante famoso no capítulo 2, sobre a glória dessa última casa será maior do que a primeira, mas não é o que eu quero falar hoje. Deus me trouxe a falar sobre outra coisa, de quando deixamos o chamado que Deus nos tem de lado para fazer outras coisas. E uma das primeiras coisas que me chama a atenção aqui nessa carta é que Israel tinha passado um momento, digamos, de cativeiro. Eles estão sendo chamados para reconstruir o templo e eles deixam isso de lado. Mas o que é engraçado é que às vezes a gente esquece o que tá no pano de fundo do povo de Israel. É muito fácil a gente ler os primeiros versos e pensar, poxa, eles eram para reconstruir o templo, começaram a pegar o dinheiro e fazer as coisas deles. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é essa falta de esperança, ou essa falta de fé que eles começam a ter. E ela não é sem fundamento, porque se a gente for olhar, Israel estava em cativeiro, o povo que cria no Senhor, o povo que estava seguindo a Deus, que estava de alguma forma, claro, errada, por isso que eles foram para cativeiro, mas aquela esperança que eles tinham de o Deus de Israel, ela foi totalmente desconstruída quando eles são levados cativos. Então você consegue imaginar um povo que cria no Deus poderoso, que vai a cativo, que quando eles voltam, eles começam a pensar, bem, não deu muito certo, eu vou viver a minha vida. E uma das coisas que, de forma bem devocional mesmo, que nós fazemos como cristão. Deus às vezes nos chama para fazer alguma coisa, mas porque não deu certo, ou porque nós já passamos por aquilo, a gente se decepcionou, ou aconteceu algo no ministério, ou pessoas nos feriram, ou mesmo não deu certo, a gente começa a achar que, bem, vamos pro plano B. E é muito interessante porque Deus ali no verso 5 do capítulo 2, ele fala que vai fazer uma aliança com eles, segundo o que eles fizeram quando eles saíram do Egito. Se a gente for olhar o mesmo contexto aqui do povo no Egito, eles também eram frutos da promessa, mas eles estavam cativos há mais de 400 anos. Eles estavam sendo escravizados. Mas isso não quer dizer que Deus mudou o plano. Quer dizer que fazia parte do plano. Assim como aconteceu com José, era tudo parte do plano. Mas quando ela começa a dar errado, quando começa as coisas a decepcionar e quando começa a falhar, nós corremos um grande perigo de achar que o plano A de Deus acabou. E quando a gente está olhando aqui um jogo de palavras, no verso 2 eles falam, esse povo ainda fala assim, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E esse, para eles não veio o tempo, muitas vezes a gente leva isso na vida, bem, não deu certo, então agora deixa eu reconstruir a minha vida, deixa eu fazer as coisas, talvez lá no futuro Deus vá fazer alguma coisa, mas não é agora, porque não deu certo. Não é aquilo que Deus quer, porque se era para ser, não teria dado o que aconteceu. Mas Deus fala depois no verso 4, tá, então quer dizer que é tempo então de vocês fazer a casa de vocês? Quem disse isso? E a gente precisa ser muito sério com isso, de olhar que só porque as coisas não funcionaram, não deram certo, não aconteceram no nosso tempo, não é motivo para parar o plano A. E é bonito porque eles obedecem ao Senhor, e ali eles falam, né, que eles ouviram o que Deus falou para eles, ali no verso 12, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta. Isso acontece, né, no começo. Daí no segundo ano mesmo, sétimo mês, aí já começa um probleminha. Esse povo que ouviu a voz do Senhor e tudo mais, eles não estavam fazendo isso de forma fiel. E aí, a partir do verso 12
Deus começa a falar sobre tocar nas coisas santas, parece um negócio meio estranho, por que Deus tá falando isso? Aí no verso 14 é bem chave, né? Assim este povo é a nossa nação perante mim, diz o Senhor. Toda obra das suas mãos que ali oferecem, tudo é imundo. Mas por que Deus tá falando ali que eles estavam oferecendo imundo? Porque por mais que eles tenham falado, nós vamos obedecer, então a gente vai construir o templo, eles não fizeram aquilo sem pensar no plano B atrás. Eles começaram a construir o templo, começaram a fazer as coisas, mas sem pensar que aquilo era para fazer de todo o coração, como se fosse o único plano do Senhor. Aí eu trago aquilo, o que me traz muito em mente é que algumas vezes nós estamos no caminho, aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus tem trabalhado em nossas vidas, mas a gente pensa assim, ok, deixa eu continuar aqui com aquilo que eu tenho que fazer, porque, bem, não sei se vai dar certo. Vamos testar, vamos continuar fazendo as coisas para Deus, mas não integralmente. Quer ver um exemplo bem claro? Às vezes Deus te chamou para missões. Deus chamou você para se entregar para a obra de forma integral. Deus chamou você para fazer aquilo, mas começa a dar errado. A agência nega você vai pro campo, não é bem aquilo que você esperava, as pessoas não se convertem em massas. Aí você começa a pensar, bem, talvez Deus quer que eu faça um curso de engenharia, um curso de medicina, um curso de direito. Aí eu posso servir a Deus dessa forma. E eu posso servir à distância, ou eu posso financiar os missionários. Não, Deus chamou você. E só porque não deu certo aquela primeira vez, não quer dizer que Deus muda de plano. Muitas vezes nós fazemos isso e a gente começa a servir a Deus pela metade. E a gente pensa que se eu entregar alguma coisa santa, isso já justifica a minha retirada, a minha falta de obediência integral. E não é. E Deus fala, não pode ser assim. E aqui o povo começa a falar, nós vamos tentar fazer dessa forma. E é muito interessante que no verso 12, no verso 12, quando ele fala que aqueles que atenderam são o povo que são os remanescentes. E aí é um outro tema, mas os remanescentes no Antigo Testamento e até no Novo são aqueles em que Deus preservou para ele. São aqueles que não se corromperam, são aqueles que Deus vai salvar, aqueles que Deus vai abençoar, aqueles em que ele não vai destruir porque se envolveram em pecado. E mesmo esse povo escolhido, mesmo esse povo remanescente, eles têm medo. Eu acho que essa é a palavra. Eles têm medo porque eles tiveram a experiência de quando não deu certo. E eu sei que muitas vezes no nosso coração, quando as coisas não dão certo, a nossa tendência é de recuar, é de ir pro plano B, é de poder fazer as coisas do Senhor, mas não de forma completa, porque nós temos medo. E eu acho linda essa ilustração que Deus usa do Egito. Deus não falou para eles, quando saísse do Egito e fosse para a terra prometida e quando tudo estava bonitinho. Ele tá falando para eles: o ouro e a prata é minha. Assim como eu tirei da boca do povo ali do Egito para dar para vocês, e vocês atravessaram o Mar Vermelho, eu sustentei vocês no deserto, e vocês aprenderam comigo, e vocês foram construídos ali, vocês foram treinados a entender e obedecer a minha voz. A mesma coisa ele tá falando para eles. Ele tá falando assim: não se preocupem com a fachada do templo, não se preocupe com os resultados daquilo que vai acontecer. Se preocupe de que ali eu vou treinar vocês a me entenderem, a me amarem, a me obedecerem, a crescerem comigo. Eu lembro muito das palavras de Jesus quando ele chama os discípulos, escolhe, ele falou, chamou eles para andar com ele. Não diz ele chamou eles para edificar uma igreja, chamou eles para poder fazer isso, ele chamou eles para andar com eles. E assim como ele tirou o povo do Egito, e é muito claro que Moisés fala para o faraó, ou na verdade Arão, né? Deus estava chamando o povo dele para adorar ele no monte. E eu acho isso muito bonito porque Deus está falando, ele chama o povo dele não necessariamente porque ele está preocupado com o templo, mas porque ele vê que o coração do povo deixou de amar e confiar nele. E Deus precisa trazer eles para um outro lugar.
E Deus precisa tirar eles do Egito e lembrar eles que eles estão escravos quando eles não confiam no Senhor. Que eles não precisam ficar com saudade de alho e cebola, como o povo ficou. Deus vai sustentar ele. E essa última promessa que ele dá aqui. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, formar-te-eu, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, te farei como anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor termina e fala assim, ele mostra na verdade que isso na verdade é messiânico, porque Jesus é descendente, né, dessa linhagem. Mas o que ele está falando aqui é que assim como ele sustentou o povo através do deserto, ele vai sustentar Israel. E ele vai fazer com que eles permaneçam. Deus vai cumprir a parte dele. Essa é a realidade. Deus vai fazer aquilo que ele prometeu para você. Não tô falando que Deus vai prometer para você uma casa nova, um carro. Deus não é Deus de coisas assim. Deus é um Deus que ele promete coisas maiores. Ele promete uma vida com ele. Então, se hoje você tá olhando para aquilo que aconteceu, para aquilo que não deu certo, para aquilo das promessas que faz 10, 15, 20, 30 anos e não deram certo, porque na verdade a realidade é que muitas vezes a gente vai parar mesmo em cativeiro. Muitas vezes por pecado mesmo, e a gente merece, mas Deus é misericordioso. Mas muitas vezes é porque Deus sabe que é aquilo que estamos passando e é como a gente precisa aprender. Paulo não deixou de ir para a prisão. Todos os discípulos, exceto Judas, né, morreram de forma trágica. Exceto João também, né? João foi um que reza a lenda que ele morreu de velhice. Mas os outros, por mais que eles cumprissem tudo aquilo que Deus mandou para eles continuaram sendo atacados, mortos. Muitas pessoas que eles converteram, eles nem viram os frutos. E a grande realidade é que, independente de como vai ficar o templo, a promessa é de que ele será muito glorioso. E ele será abençoado, porque Deus é que está no comando. E então a minha recomendação hoje é que, independente de como está o estado do seu coração, o desânimo do seu coração, volte para o plano A. Volte para aquilo que Deus já tinha te chamado para fazer. Independente de como você se sente, independente de como as coisas parecem, Deus te chamou, Deus tem um propósito para você e Ele quer cumprir aquilo. Não seja aqui como o povo de Israel que começou a fazer casas para eles mesmos, porque para que fazer o templo? Já destruíram o primeiro mesmo? Mas Deus tá falando que não é questão de quão glorioso ele vai ficar nas aparências humanas, mas de quanto ele vai transformar a vida daqueles que estão construindo e obedecendo à vontade de Deus. Que Deus te abençoe.